Bom, pessoal, então agora a gente vai seguir para nossa provinha do Ofcham, tá? Da FGV. Então é o seguinte, na questão número 1, a banca diz assim para você: o texto 1, retirado da orelha do livro indicado, tem como finalidade destacar a obra a que alude. Não é uma dessas qualidades, quer dizer, saber uma qualidade que não é. Primeira coisa, quando você estiver fazendo prova, ainda mais uma prova que exige raciocínio crítico, quer dizer que exige que você enxergue as coisas, você chegue com menos conhecimento, com mais atenção, você tem que aprender a jogar a seu favor. Então, por exemplo, né, eu vou falar no meu caso, que gosto de fazer provas às vezes e me dou bem com provas, tá? Embora tenha um tempinho que eu não faço. Mas vamos lá. O que eu faço? Primeira coisa, eu faço uma análise dos itens que eu tenho, antes de olhar para o texto, tá certo? Se você olhar a letra A, tá assim, preocupação com a autenticidade das fontes. Então, a autenticidade das fontes. Depois vem revelação de aspectos inesperados pela história, aspectos da história. Depois, negação de verdades estabelecidas pela tradição. Verdades da tradição são verdades históricas, tá? Presença de testemunhos autorizados, testemunho autorizado. Depois a inclusão de informações históricas estrangeiras. Como o enunciado quer uma coisa que não é qualidade desse texto, se você olhar bem as opções de A a D, você tem elementos de argumentação, fonte histórica, tradição, testemunho. A letra E até fala de informações históricas, mas coloca ali informações históricas estrangeiras. Então não é a letra E, se a gente olhar, ela é um pouquinho diferente das outras. O que eu faço? Eu sou impedida de ler o texto? Não. Eu simplesmente agora eu vou ao texto, mas com um olhar diferente, né? Eu já parto de uma premissa de que a letra E pode ser aquela que é diferente de todas. E aí o texto diz, texto 1, um país em berço de sangue, é o título do texto. O maior país da América Latina, com maior população católica do mundo, não nasceu de forma tranquila. Ponto. Esse é o tópico, informação principal. Estou falando de um país da América Latina que não nasceu de forma tranquila. Neste livro, com realismo de documentos originais, então documento lembra o quê? Fonte histórica, testemunho. Vemos claramente a brutalidade do extermínio dos índios na costa brasileira. Berço de sangue, cujo marco determinante é a fundação do estado do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, aí aqui eu tô com preguiça de ler também para não ficar lendo tudo no vídeo, mas aí você pode ler o seu texto. E as informações iniciais de um texto são muito importantes para você poder bater bem a sua prova de interpretação. Se você não depreende bem o início, você não vai bem no restante da interpretação, tá? Então vamos lá. Então ele diz assim, ó, o texto 1, retirado da orelha do livro indicado, tem como finalidade destacar qualidades da obra a que alude. Não é uma dessas qualidades o seguinte tópico. O que não é? Preocupação com a autenticidade das fontes. Bom, ele diz que é a partir de documentos, então é uma preocupação com a autenticidade dessas fontes que vai pegar documentos. Revelação de aspectos inesperados de nossa história. Bom, se ele vai partir de documentos, pode ser que tenha essa revelação de aspectos inesperados. Tanto que, ó, ele diz aqui, ó, ele fala, ó, peraí, o Brasil real começou a ser construído por homens, né, como o degradado João Ramalho, que raspava os cabelos do corpo, né, para se mesclar aos índios, e aí vai fazendo uma série de elementos históricos que ele vai colocando nesse livro, que parece que está contando uma história diferente da tradição, tá? E aí, quer dizer, letra C, negação de verdades estabelecidas pela tradição. Olha só que interessante, se você concordou com a B, você concordou com a C, porque uma casa com a outra. Se você revela aspecto inesperado, quer dizer que você nega a tradição, tá? Você está trazendo uma coisa nova, então você vai negar a tradição. Presença de testemunho autorizado. Gente, se tem documento, se tem uma menção a alguém, vamos dizer assim, a alguma autoridade, o documento ele é um testemunho autorizado também, tá? Agora, inclusão de informações históricas estrangeiras não é uma das melhores qualidades para você poder bater no livro indicado. É o que tem de diferente. Então, a letra E vai para o seu gabarito. Tá? A banca aqui nada a questionar sobre a banca. Então, nós temos aqui questão 2, diz assim. O texto 1 tem como marca estrutural ou temática, né? Vamos lá. Uma rigorosa sucessão cronológica. Bom, nos meus cursos eu falei para os alunos o quê?
Fiquem de olho naquelas opções em que há julgamento de valor. O examinador coloca lá um juízo de valor. O que é um juízo de valor? Um elogio, uma crítica, né? Rigorosa sucessão cronológica. Isso é juízo de valor. Normalmente isso não está certo. Normalmente não está certo. Evolução de fatos que comprovam a aquisição de nossa cordialidade. Se eu buscar o início do texto, tá? Fatos que comprovam, eu estou dando uma firmeza para isso aqui. Se eu buscar o início do texto, o texto diz que a gente começou a nossa história de forma muito violenta. Então essa nossa cordialidade aqui tá complicado, tá? A progressiva inclusão histórica de diferentes seres humanos. Progressiva inclusão histórica de diferentes seres humanos. Bom, ele fala de índios, fala de franceses, não está ruim, tá? E D. Uma contínua preocupação com a nossa formação religiosa. Se olhar bem o início do texto, não é bem isso que ele fala, assim, como formação religiosa, né? Uma contínua preocupação com a nossa formação religiosa. Está falando sobre a nossa formação histórica mesmo, nossa formação enquanto povo, né? E letra E, a finalidade de chegar-se a personagens brasileiros. Na verdade, ele começa falando sobre a matança dos índios. Então, gente, aí a melhor é mesmo, tá? Tirando todos, a letra C, a inclusão histórica de diferentes seres humanos. Não é uma sucessão cronológica rígida, porque você não tem marcação de tempo, né? A data que iniciou, quando evoluiu para tal coisa, não. Você tem fatos que vão correndo em progressão. Então, a melhorzinha, letra C, tá bom? E a questão 13, vamos lá. O título dado ao texto 1, um país de berço de sangue, alude, então vamos lá. A presença da violência como marca da nossa história através dos tempos, um país em berço de sangue, a presença, ele alude à presença da violência como marca da nossa história através dos tempos, deixa essa letra A de stand-by. Letra B, ao temperamento belicoso de todos os povos que formaram esse país, cuidado com essa generalização todos, tá? Sempre de olho nessas generalizações que aparecem por aí nas provas da FGV. Isso pode indicar para você não vamos dizer, juízo de valor, mas a radicalização da informação, tá? E letra C, a brutalidade do extermínio de indígenas na costa brasileira. Bom, você sabe que tem uma violência no texto, separa a letra C e a letra A. Letra D, as guerras internas e externas na formação do Brasil. Tira as guerras externas, tá bom? E letra E, ao início cruel da fundação do Rio de Janeiro. Lá no início do seu texto fala que eles vão falar sobre o que mesmo? Deixa eu puxar aqui, ó. O maior país da América Latina com a maior população católica no mundo não nasceu de forma tranquila. Quer dizer, o maior país da América Latina, ele não está falando do Rio de Janeiro, o assunto é falar do Brasil, tá? Então você está em dúvida entre a letra A e a letra C. Por que você vai optar pela letra C? Quando você vai no tópico do texto, ele diz aqui: o maior país da América Latina com a maior população católica não nasceu de forma tranquila, certo? Então, quer dizer, não nasceu de forma tranquila. E ele diz, neste livro, com o realismo de documentos originais, vemos claramente a brutalidade do extermínio dos índios na costa brasileira, berço de sangue, cujo marco determinante é a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Vejam bem, berço de sangue, cujo marco determinante é a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Se você olhar, a presença da violência como marca nossa história é muito geral, perto da letra C. A letra C é muito particular, mas essa particularidade que tem em C está no texto, quando ele diz: vemos claramente a brutalidade, ali para a linha 5, né, do extermínio dos índios na costa brasileira. Tranquilo? Então, quer dizer, se eu tenho isso no texto, gente, eu volto a falar aqui, conforme eu ensinei nas minhas aulas, alguns recursos de interpretação. Você tirou o juízo de valor, você eliminou os radicalismos, né? Você tem que ir marcando, são elementos que comprometem vamos dizer assim, a verdade em relação à interpretação. Cuidado com generalizações e com particularizações. Se a generalização estiver presente no texto, ok. Se não estiver, opção errada. Se a particularização estiver presente no texto, ok. Aí você pode marcar como correta. Se não tiver, a particularização está errada. A letra A é muito geral perto da letra C.
você tem que olhar o que está escrito no texto. É o aspecto geral? É a história como um todo ou é a história dos índios? É a história dos índios, portanto, letra C, tá bom? Então, por enquanto, nesse bloco, a gente vai com essas informações. Próximo bloco, a gente trabalha mais, ok?